Olá pessoal, o vídeo de hoje é muito dedicado para aquelas pessoas que querem guardar os ficheiros, querem transportar os ficheiros, aqueles ficheiros mais importantes e querem ter a certeza que eles estão guardados de uma forma segura e que é praticamente impossível serem roubados. E para isso vou-vos falar deste pequeno dispositivo que tenho aqui da Kingston, o Iron Key Keypad 200, e isto não é nada mais, nada menos que uma pen, neste caso Type-C, também podia ser USB-A, no entanto tem esta particularidade, como vocês podem estar a ver, que é termos então aqui um keypad. Isso significa que para nós conseguirmos aceder aos ficheiros que estão dentro desta pen, temos que conseguir colocar a password correta para desbloquear então o aparelho e assim acedermos aos ficheiros. É claro que isto, do ponto de vista prático, não é nada mais nada menos que uma pequena pen. No entanto, eu quero-vos falar aqui de algumas coisas que vocês devem ter em conta e assim já ficam a saber se isto poderá ser o dispositivo que vocês precisam para realmente transportar os vossos ficheiros e terem certeza que é impossível, sem saber o vosso PIN, aceder aos ficheiros. Para começar, como é que isto funciona? Isto funciona, neste caso em Type-C, portanto eu posso ligar ao meu smartphone, posso ligar a Windows, posso ligar a Mac, tenho que utilizar uma porta Type-C, também existe a USB-A, para se nós quisermos ligar ao USB mais tradicional. No entanto, eu optei pelo Type-C porque assim eu consigo ligar ao meu smartphone, consigo tirar, por exemplo, as fotografias, consigo tirar os ficheiros diretamente para a pen e depois posso passar para o computador. E isto é muito pensado para o transporte de ficheiros sem se preocuparem realmente se por acaso a pen ficar perdida, se ficar em algum sítio em que alguém possa aceder, consiga aceder aos ficheiros. E existe aqui uma pequena desvantagem que eu já vou falar. Pelo menos eu considero desvantagem, mas é aqui, digamos, uma particularidade de segurança para garantir mesmo que se alguém tentar aceder aos ficheiros e por acaso não tiver password, se tentar várias vezes, nunca mais vão conseguir aceder aos ficheiros. Portanto, vamos começar pela parte prática. O que é que vocês têm que fazer com esta pen? Vocês têm que configurar então o PIN. O PIN tem que ser de 8 a 15 caracteres. E como vocês podem ter reparado, o local para nós metermos o PIN tem números e tem letras. Isso significa que é muito mais fácil vocês decorarem pelas letras, como fazemos no telemóvel, para marcar a password. A password vai ser sempre uma questão de números, mas nós podemos memorizar como se fosse uma palavra mais tradicional, uma letra, a palavra password, e convertíamos isso para números. E, em termos de segurança, vocês têm que criar um primeiro PIN de 8 caracteres a 15 caracteres, neste caso de 8 números a 15 números. E a própria pen não vos deixa criar, por exemplo, passwords que tenham números seguidos, ou seja, que seja uma sequência de números ou que tenha muitos números seguidos. Portanto, já aqui nós sabemos que vamos ter que criar uma password de acesso complexa. O que vocês devem ter em conta é que, em termos de acesso, nós podemos criar uma password de utilizador normal e podemos criar uma password de administrador. E isto significa, para se depois a pen, mais num contexto empresarial, se a pen for distribuída pelos funcionários, em último recurso, depois o administrador consegue limpar as pens todas com o password de administrador. Todas as combinações que vocês têm que fazer em termos de configurar a password do utilizador, a password do administrador, são feitas diretamente através de combinações de teclas na própria pen. Também podem definir a pen só para leitura ou então para leitura e escrita. Portanto, estes são, digamos, as 4 formas diferentes que vocês têm de configurar a vossa pen. Tudo diretamente através do keypad, vão configurar, põem a password, definem que é só para leitura, definem que é para leitura e para escrita. Em relação a esta pen, ela também tem uma pequena bateria recarregável, que é para a questão de, às vezes pode não ser tão fácil vocês estarem a meter a password com o aparelho colocado no computador ou no portátil, ou tem que ser na parte de trás do computador, por exemplo, sendo Type-C. Então vocês clicam no botão para inserir a password, ele ativa a pen, vocês colocam a password e têm cerca de 30 segundos para colocar no computador e ele assim reconhece a pen. Ou então também podem colocar no computador e colocar o PIN. Portanto, aqui a questão da bateria é só para ser mais simples, para se vocês quiserem pôr digamos, a password sem ninguém estar a ver, podem estar fora do computador, ou seja, como podem ver, eu posso chegar aqui à pen, carrego aqui neste botão e ela ativa. E a partir daqui metia o PIN, portanto eu podia estar aqui, metia o PIN, carregava outra vez na tecla da chave, podia dar a pen à pessoa, ela podia meter no computador e assim conseguia aceder aos ficheiros. E sempre que vocês retiram, ela fica outra vez bloqueada. Além disso, também podem definir um tempo, digamos um timeout, independentemente de estar colocada no computador, para ela se bloquear. Ou seja, podem dizer que ligam ao computador e passado 10 minutos ela vai bloquear. Todos estes comandos que eu estou a falar são feitos através de combinações de teclas em que vocês já ativam isso e definem então o que querem. Agora vamos falar daquela questão de velocidades de escrita e de leitura, que é o que vocês também querem sempre saber,
para ver se é fácil passar os ficheiros e retirar os ficheiros. Pelos testes que eu fiz, eu consegui velocidades de cerca de 280 MB por segundo de leitura e cerca de 240 MB por segundo de escrita. Ou seja, não é das pens mais rápidas para vocês transferirem ficheiros, mas sim uma das pens mais seguras para vocês terem a certeza que os ficheiros estão protegidos. Já falei disto tudo, agora vamos falar aqui da questão que poderá ser, digamos, mais... Eu não considero que seja negativa, mas sim é que vocês têm de ter em consideração, em termos de segurança, como é que isto funciona. Ou seja, vocês podem então definir uma password de administrador e uma password de utilizador. Isto tem uma proteção para garantir que ninguém tenta entrar na PEN sem saber o PIN. Ou seja, podemos tentar aqueles ataques de força bruta em que vamos tentando diferentes passwords, até conseguirmos acertar na password. O que esta PEN tem implementada é que se alguém tentar a password 10 vezes seguidas e falhar, a PEN bloqueia. E isso significa que nunca mais conseguem aceder aos vossos ficheiros e vocês têm que fazer uma espécie de reset e voltar a configurar uma password nova. E nesse processo, os ficheiros são destruídos. Uma pessoa que não tenha a vossa password, garantidamente não vai conseguir aceder aos ficheiros. É claro que isto significa que se por acaso a PEN se perder e se alguém tentar maliciosamente entrar na PEN, na pior das situações fica com uma PEN para utilizar sem ficheiros porque vai fazer o reset. Se definirem a password de administrador, se alguém falhar 10 vezes a password do utilizador, a password de administrador serve para desbloquear a do utilizador e conseguem aceder aos ficheiros. No entanto, se a pessoa que apanha a vossa PEN souber dos procedimentos todos, se tentar 10 vezes a password de administrador, aí nesse caso não tem na mesma como recuperar. Ou seja, se tiverem as duas passwords definidas, a password de administrador consegue recuperar a password de utilizador. No entanto, se tentarem entrar 10 vezes seguidas com a password de administrador, as duas ficam bloqueadas. Se só tiverem a do utilizador fica bloqueada e assim também não conseguem aceder a nada. Ou seja, eu considero que isto seja mesmo uma forma de proteção de garantir que se a PEN ficar perdida em algum lado, ou se alguém de forma maliciosa vos conseguir roubar a PEN e tentar aceder aos ficheiros, só tem 10 tentativas para conseguir aceder aos ficheiros. Passadas 10 tentativas, vocês podem ter certeza que os ficheiros ficaram perdidos para sempre. Eu vejo isto como muito útil num contexto empresarial em que vocês têm documentos confidenciais no vosso computador e às vezes têm que passar os documentos para o outro lado. Assim vocês levam na PEN e têm certeza que entre o ponto A e o ponto B, mesmo que a PEN se perca, mesmo que a PEN seja roubada, não vão conseguir aceder a nada. Dessa forma, temos esta questão toda da segurança para garantir que os vossos ficheiros nunca são, digamos, roubados, mas isto é para garantir que só a pessoa que tem a password é que consegue aceder a esta PEN e consegue aceder ao conteúdo da PEN. Aqui, o fator que podemos considerar mais negativo para uma utilização de uso pessoal é que este tipo de PENs são muito caras. No entanto, é garantido que podem utilizar isto em qualquer sistema operativo, porque a password não é dependente do sistema operativo, vocês colocam no próprio dispositivo, ou seja, tem uma parte da hardware embutida na PEN, e assim é muito difícil alguém conseguir realmente roubar-vos a informação. É aqui uma das formas mais práticas de vocês transportarem ficheiros de forma física. Ou seja, uma PEN relativamente pequena, colocam os ficheiros, metem no bolso, vão para o outro lado e depois conseguem aceder aos vossos ficheiros. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.